falta de direção e não falta de tempo é o problema. Então, se você é novo por aqui, eu sou a Ana e hoje eu vou compartilhar um método de planejamento do dia para dar mais direção na sua rotina e para você ter um dia mais produtivo. É um método chamado Time Blocking ou blocos de horas, planejamento em blocos de hora, que eu pessoalmente tenho usado há vários anos e eu simplesmente adoro, não consigo viver sem. Eu me familiarizei com esse método num livro chamado Deep Work, em português, Trabalho Focado. E a ideia do Time Blocking é você adotar a prática de planejar no dia anterior a rotina do seu dia seguinte. Ao invés de você fazer aquele famoso to-do list ou a lista de tarefas, você coloca as tarefas dentro de um bloco de horas e você vai aparecer para executar essas tarefas como se fosse uma consulta médica. Então você realmente estrutura e dá direção no seu dia. E porque eu particularmente acho que esse método é super eficiente, porque ele retira a necessidade de decidir da equação. Como eu disse lá no vídeo de como acordar às 5 horas da manhã, onde eu dei várias dicas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai dar uma olhadinha, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você acorda de manhã e não tem um plano para o seu dia, ou você só tem uma lista de tarefas aleatórias, é bem provável que você vai acordar e vai ficar, às vezes até horas, decidindo o que fazer, o que comer e assim por diante. E aí você vai perder horas do seu dia tão precioso que você poderia estar se dedicando, focando em coisas que são mais importantes para você. E para vocês entenderem na prática como funciona esse planejamento, eu vou levar vocês comigo num dia, mostrar passo a passo como que eu fiz esse planejamento. Mas para começar, uma frase super importante que eu sempre tenho em mente quando eu faço esse planejamento é o seguinte: agende as suas prioridades e não priorize a sua agenda. E para mim, prioridade não é somente trabalho. Trabalho, é claro, é muito importante, mas eu também priorizo alimentação, então eu agendo alimentação, eu priorizo atividade física, eu priorizo uma casa organizada e limpa, então eu agendo horas, dias para manter a casa limpa. Eu priorizo tempo com meu marido, tempo de qualidade, horinhas para ler e assim por diante. Então vocês vão ver que no meu planejamento tem tudo isso incluído. E esse planejamento no bloco de horas sempre começa no dia anterior. No meu caso, eu sempre faço ele no dia anterior. No geral, eu tenho um horário fixo para finalizar meu dia de trabalho. Inclusive no livro, o Newport, ele sugere que você faça isso, que você tenha essa disciplina. E isso é importante por quê? Porque daí você finaliza o seu dia de trabalho, você pega a sua agenda e você coloca no papel as tarefas do dia seguinte e muitas vezes vai ter várias tarefas que você não conseguiu finalizar naquele dia e aí a tendência é que a gente continue trabalhando e aí você vai jantar e tá pensando no trabalho, coisas que você deveria ter feito, mas uma vez que você colocou elas no papel pro dia seguinte, num horário específico, é como se você retirasse elas da mente e colocasse no papel. Eu sei que não é tão simples assim, mas na minha experiência funciona, porque eu coloquei ela no papel, eu sei que ela tá lá, então ela não fica lá na minha mente, incomodando. Eu não gosto de usar métodos digitais, tipo computador ou celular. Eu já usei o Google Calendar, mas na minha experiência, eu acabo me distraindo muito se eu tenho que ficar olhando no computador ou no celular. Então, eu particularmente adoro papel e é como eu faço. E esse planejamento, então, foi do dia 8 de setembro. Eu acordo, geralmente, às 5 da manhã. Eu adoro acordar cedinho. E entre as 5 e as 5 e meia, eu não planejo, porque são coisas que eu faço rotineira. Geralmente eu acordo, vou no banheiro, pego meu cafezinho, aí eu venho aqui pro meu computador, dou uma lida geral em alguns jornais nacionais e internacionais. E aí, depois de uma meia horinha que eu realmente começo o meu dia. Então, nesse dia, entre as 5 e meia e as 7 e meia, eu planejei editar o clipe do vídeo que eu filmei na horta, mas incluir
o soundtracking. E aqui é muito importante quando você faz esse planejamento, você ser super específico, super detalhado. Então vocês podem ver que eu não coloquei simplesmente trabalhar, porque trabalhar é uma coisa muito geral. Se você, por exemplo, quer se exercitar de manhã, se esse horário você quer planejar alguma atividade física, seja super específico. Coloque qual atividade física você vai fazer, quanto tempo. E é claro que muitas vezes acontecem alguns imprevistos e o planejamento não sai exatamente como você gostaria, mas você precisa ao máximo tentar diminuir as distrações. Eu, por exemplo, não trabalho com o celular aqui do meu lado, eu de manhã acordo rapidinho, checo as mensagens do WhatsApp, ver se não a minha família no Brasil não mandou nenhuma mensagem, alguma coisa urgente que pode ter acontecido. Tirando isso, eu não respondo mensagens, não olho nenhum tipo de mídia social de manhã cedinho. Outra coisa, você também tem que ter uma boa comunicação com a sua família e o restante das pessoas que você convive. Eu e o meu marido, por exemplo, ele respeita o meu horário de trabalho, ele sabe quando eu tô aqui trabalhando e a gente tem horários para almoçar, jantar e assim por diante. Outro ponto, você tem que aprender a dizer não àquelas pessoas que estão sempre vindo na sua casa, toda hora, quando você tá querendo trabalhar, chega alguém, ou que ficam ligando, mandando mensagens. Eu, quando comecei a trabalhar em casa, tive muito problemas com isso, porque é bem comum as pessoas assumirem que porque você trabalha em casa, você tá disponível o tempo todo. Então, você tem que aprender a dizer não. No início eu ficava dando um montão de desculpa, me justificando e assim por diante. Hoje em dia eu não faço mais isso, é o meu tempo, a minha vida. E o meu tempo é muito importante, tem várias coisas que eu gosto de fazer, então eu não fico dando prioridade para as necessidades das outras pessoas ao invés das minhas. É claro que se uma pessoa precisa do meu tempo para alguma coisa urgente ou sei lá, alguma coisa de última hora, eu tô sempre disponível. E não é que eu não recebo os meus amigos aqui em casa, a gente sempre recebe muitos amigos, mas não é aquela coisa que toda hora vem aqui sem avisar, sem ter um planejamento prévio. Eu não tenho nenhum problema hoje em dia de dizer não. É a minha vida, eu tenho 40 anos e eu posso dizer, a vida passa muito rápida pra você deixar de fazer as coisas que você gostaria, então faça o seu planejamento, respeite ele, respeite as suas necessidades e não a dos outros. E também muitas vezes as pessoas nem se importam. Eu percebi que a maior parte das vezes as pessoas não se importam. Se você diz que não pode, seja bem honesto, não posso, estou trabalhando, e todo mundo sai ganhando nisso. Seguindo depois, entre as 7 e as 7h45, eu planejei, meu planejamento foi tomar café da manhã e aí também eu já mais ou menos planejo o que eu quero ter de café da manhã. Esse planejamento das refeições eu faço mais no final de semana para a semana toda. Então no final do dia, quando eu vou olhar, quando eu vou fazendo meu planejamento pro dia seguinte, eu já olho mais ou menos o que eu tenho planejado de refeições. Aqui você tem que ser bem honesto com o tempo que você leva para executar cada tarefa. Não adianta você colocar café da manhã 15 minutos, entre as 7 e as 7h15. Se você sabe que você vai levar 30 minutos para fazer isso. Aqui, por exemplo, no meu caso, eu incluo preparar o café da manhã, tomar café da manhã e lavar a louça, deixar a cozinha limpinha, que pra mim é super importante. Então, é uma coisa que você tem que, com o tempo, ir ajustando. No início, é claro que eu, por exemplo, quando eu comecei a planejar edição de vídeos ou filmagem, eu colocava um planejamento de 30 minutos e no final levava 2 horas. Hoje em dia, eu consigo ser bem mais intuitiva com o tempo que eu levo pra executar cada tarefa. Depois, seguindo pro meu planejamento, entre as 8 e 9h40, eu planejei escrever o script do vídeo, blocos de horas e trabalho focado. Vocês podem ver que eu planejei uma atividade que leva mais ou menos 1h40. Eu particularmente não consigo trabalhar de maneira focada por tanto tempo. Então o que eu faço é usar um outro método chamado Pomodoro Timer. Isso daqui é life changing. Eu aprendi isso, estava fazendo mestrado aqui na Alemanha. A ideia é você colocar o timer, você coloca 20 minutos on,
5 minutos off. Você pode ajustar aqui, mas eu uso mais ou menos isso, 25 minutos. E enquanto ele tá lá nos 20 minutos, você trabalha focado sem distração. E aí 5 minutos você dá uma relaxada, depois você volta a trabalhar. É como se fosse um jogo e tem um efeito psicológico muito, muito bom. Às vezes quando eu tô muito ansiosa, que eu tenho muitas coisas pra fazer, eu faço isso, eu faço vários pomodoros que eu chamo. E aí meu trabalho rende um montão. Eu faço isso às vezes até pra limpar a casa, esse tipo de coisa. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado de como funciona esse Pomodoro Timer, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo também explicando com mais detalhes. Depois, entre as 9h45 e 10h15 naquele dia, eu coloquei aspirar o quarto e a sala. Aqui em casa, a gente nunca faz faxina. Sabe aquela coisa de ficar sábado e domingo fazendo faxina? Never, ever. No domingo, aqui na Alemanha, inclusive, é proibido você fazer barulho. É o que eles chamam de dia de descanso, dia da família. Você até pode fazer, mas você pode ter problema. Eu nunca lavei roupa na Alemanha aqui no domingo. Mas mesmo no sábado, a gente não faz isso. Então, o que eu faço é planejar geralmente 15 minutos de manhã e 15 minutos no final do dia para fazer coisas assim como dar uma aspirada na casa, passar um pano no chão rapidinho, tirar o pó. O meu marido também sempre lava a louça e guarda. No final do dia a gente sempre recolhe a roupa, cada um guarda a sua, eu guardo a minha, ele guarda a dele antes de dormir. Então, a gente sempre mantém a casa limpa. Às vezes eu percebo, por exemplo, meu guarda-roupa tá muito bagunçado, eu já pego e planejo 15 minutos no dia seguinte para fazer isso, para dar uma organizada no meu guarda-roupa. O banheiro também eu gosto todo dia dar uma limpada rápida. E aí a gente tem um sistema, algumas limpezas mais demoradas, mais pesadas, a gente tem dias específicos para fazer. Por exemplo, a limpeza que a gente chama limpeza profunda do banheiro, o último sábado do mês, que é aquela limpeza bem assim, que a gente tem uma banheira, então aquela limpeza bem boa mesmo. Geralmente é meu marido que faz. Eu toda quinta-feira eu limpo a geladeira, porque é o dia que a gente faz feira, então eu já pego e dou uma limpada geral na geladeira. Então eu já sei que quinta-feira vai ser o dia de limpar a geladeira. A última sexta-feira do mês, por exemplo, eu limpo as janelas. Toda quarta-feira e sábado, o meu marido leva o lixo orgânico pra composteira e assim por diante. Então são coisas que hoje em dia são super automáticas, a gente não precisa ficar mais planejando, mas que se tornou hábito, que também ajuda a manter a casa sempre limpa. Eu tenho dias específicos pra lavar roupa de cama, lavar toalha, lavar louça assim que usou, aqui a gente recolhe a roupa e já guarda. E assim por diante. E eu particularmente acho que organizar, limpar a casa acaba sendo uma maneira de você movimentar mais seu corpo, então eu gosto. É como se fosse uma atividade física pra você quebrar aí a sua rotina. Então eu não tenho problema, eu gosto de limpar a casa, porque eu gosto de ter uma casa limpinha e organizada. Seguindo entre as 10h15 e 11h30, eu planejei revisar o vídeo e carregar ele no YouTube. Entre as 11h30 e as 13 horas, preparar o almoço. E aí, de novo, eu já coloquei direitinho o que eu vou almoçar. E aí, almoçar e fazer um pequeno break com meu marido e assim por diante. E aqui depende, se eu já tenho alguma coisa mais preparada para o almoço, o meu intervalo acaba sendo menor, mas nesse dia eu não tinha muita coisa preparada, então eu já coloquei um intervalo maior. Entre 13h45 e 16 horas, editar alguns vídeos pro Insta. E aí, aqui eu não coloquei exatamente o vídeo, porque eu tenho um planejamento separado de quais vídeos que eu vou postar. Então eu vou lá dar uma olhadinha em qual vídeo que eu tenho que editar para aquele dia. Depois, entre 16 e 16h30, publicar o vídeo no YouTube e nas mídias sociais. Entre 16h30 e 18 horas, sair para uma corrida e jantar. Então, às 18 horas, mais ou menos nesse dia, eu finalizei o meu dia de trabalho. E agora que eu finalizei meu dia, o que eu faço, como eu disse lá no início, eu pego a minha agenda e planejo o dia seguinte. Então, muitas vezes tem tarefas, coisas que eu não consegui finalizar naquele dia, que daí eu já pego e coloco na agenda para fazer no dia seguinte. Eu sempre no final do dia, eu ou meu marido, a gente recolhe roupa, se tiver roupa para recolher, e aí a gente já pega e guarda. Eu janto bem cedo, como vocês viram, eu coloquei jantar ali para entre as 18 horas, mas eu janto bem cedo. Eu também nesse dia coloquei grão de bico para demolhar, porque eu vi que eu tinha planejado uma refeição outro dia, incluído grão de bico. Aí eu também fui rapidinho na horta colher abobrinhas e algumas coisas que tinha para colher. E aí, mais ou menos, finalizou meu dia. Eu tomei banho e aí eu gosto, antes de dormir, sempre ler um pouquinho. Gostaria de ter até mais tempo para ler, porque eu adoro ler. E eu vou dormir
bem cedo, como eu falei no outro vídeo. Geralmente eu vou pra cama ali pelas 15 para as 9, 8 e meia. Aí eu fico lendo uma hora, um pouquinho, e no máximo 15 para as 10 eu tô dormindo. Como eu gosto de acordar cedo, como eu disse lá no vídeo, quer acordar cedo, durma cedo. Então eu gosto de dormir cedo. E esse então foi o meu planejamento num dia. Espero que tenha ajudado vocês a dar mais dicas também de como planejar o seu dia. Eu, particularmente, uma das coisas que eu mais me arrependo é de não ter descoberto esse método antes. Eu tenho 40 anos, acho que faz uns 5 anos talvez que eu uso esse método, mas pra mim mudou a minha vida, porque realmente dá mais estrutura e faz você ter muito mais tempo livre pra você fazer outras coisas que não é trabalho. E também eu acho que daí você separa mais as coisas. Quando você tá com seu filho brincando, você tá com seu filho e você não tá pensando no trabalho. Quando você tá se exercitando, você tá se exercitando e não tá pensando em coisas que você deveria estar fazendo em relação ao trabalho. Quando você tá trabalhando, você tá trabalhando. Você senta, foca e trabalha naquele período de 1 hora, 2 horas, depende de quanto tempo você planejou. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa alguns comentários aqui embaixo, outros vídeos nesse sentido que vocês gostariam que eu gravasse. E beijos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Different doesn't mean